Compartilhar tela. Todo mundo tá vendo aí? Ainda. Peraí, tá começando. Agora tá. Ótimo, vou compartilhar. Começando, velho. Tem que ir rápido, senão vocês vão ler quantos slides tem. Gente, vamos lá então, né? Que nem eu tô falando para vocês. As alterações fisiológicas e anatômicas do envelhecimento, elas vão acontecer, né? Para a gente que estudou já anatomia e fisiologia, se a gente parar para pensar, né, em relação a esse processo de envelhecimento, é um processo que acontece diferente, né, no nosso organismo. A gente vai perdendo algumas funções devido às diferenciações, né, tipo a mitose vai ser um pouco mais devagar, né, as nossas células, né, ou alguns componentes, eles vão agir mais forte no envelhecimento e realmente a gente acaba passando por essa fase, né? Então, a gente nasce, cresce, estuda, trabalha, né? Vai conquistando as coisas, né? A gente vai aprendendo o que a gente, né? Realmente vai buscando, desde pequena a gente não usa fralda, né, não quer mais usar fralda, quer ter amigos, né, quer conquistar as coisas, ter dinheiro, ter amigos vivos, né, e realmente quando a gente volta de novo à idade, a gente não quer usar a fralda de novo, né, porque é um processo que vai acabar no mesmo começo. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, e é um processo que a gente precisa trabalhar até mesmo dentro da gente, esse envelhecimento, né? Então, ele vai ocorrer tanto biologicamente quanto psicológica e socialmente, né? Nós vamos ter alterações biológicas em todo o nosso sistema, desde o cardiovascular, respiratório, digestório, gênito urinário, musculoesquelético, nervoso, reprodutor e tegumentar, né? De quando alguns sistemas eles começam a diminuir e alguns, que nem da mulher, né, o reprodutor, ele para de funcionar algumas especificidades, né? Então, é um processo. E lembrando que algumas atitudes durante todo o nosso processo de vida, consequentemente, vão agravar ou vão ajudar a esses processos de envelhecimentos biológicos, né? Então, as nossas atividades diárias, os nossos comportamentos, as nossas rotinas vão, consequentemente, influenciar em cada um desses processos, tá? Então, a gente vai ter vários fatores influenciados, né? Primeiro, a base genética, né? Depois, fatores psicossociais e fatores ambientais. Alguém sabe me dizer por que fatores ambientais? Mais alguém gostaria de falar por que fatores ambientais? Seria relacionado a passar mais tempo no sol? Seria também calor, frio? Pode estar ocasionando mudanças? Exatamente. E não só essa questão de calor, frio, mas o ambiente onde você constrói a sua vida. Por exemplo, se a gente vem para a parte da cidade, a gente tem que fatores ambientais influenciando, por exemplo, na parte respiratória, né? Quando a gente mora num sítio, a gente tem outros fatores ambientais influenciando na parte respiratória, né? No sistema imunológico, tem vários fatores que acabam influenciando também. Então, assim, às vezes a gente busca essa qualidade de vida com atividade física, alimentação, mas existem fatores em volta e ambientais que acabam influenciando de uma forma ou de outra também nesse processo, tá? Então, vai determinar a capacidade de adaptação de um indivíduo mais vulnerável ou não, né? E vocês acham que existe uma diferença na forma de envelhecer? Eu acho que sim. Por quê, Rosi? Porque cada um tem uma vivência, tem gente que aceita envelhecer, tem gente que acha bom envelhecer, tem gente que já não concorda, não aceita.
Então, acho que vai muito da aceitação também, de se você tá ou não disponível, como que você vê aquela fase. E também tem a forma do, tipo assim, do estilo que a pessoa trabalhou, se o trabalho vai influenciar muito no envelhecimento, se foi um trabalho mais tranquilo, foi mais estressante, foi um trabalho mais pesado, né? Cada um vai estar envelhecendo da forma que, como diz assim, foi agravando durante a sua vida, né? Aí tem gente que envelhece bem, tem gente que envelhece com algumas doenças já desenvolvidas, outros envelhece com problemas, não problemas crônicos, mas problemas no corpo mesmo, no coluna, essas coisas assim. Eu acho que tudo depende do estilo de vida que a pessoa levou até o momento daquele envelhecimento. E vocês acham que, que sempre a gente pode mudar ou quando a gente já é velho é tarde? Pode mudar sim, porque eu conheço bastante pessoas que mudaram depois da velhice e hoje esbanjam de uma saúde melhor do que eles poderiam ter. Exatamente. Gente, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive há 2 semanas atrás. Eu, assim, fiquei humilhada, particularmente. Gente, eu fui dar cobertura num evento com um serviço de saúde da ambulância e chegou um senhor para mim de 68 anos, sentou na cadeira e rindo da minha cara. Eu falei, ele vê minha pressão aí. Eu falei, eu vou aferir a pressão do senhor. Gente, 17/10 a pressão do senhor. Eu falei, não, o senhor não pode correr, né? Eu falei assim, eu vou correr, minha filha. Quando eu voltar, eu vou sentar aqui de novo, você vai ver quanto que vai estar a minha pressão. Lógico que tá diferente, né? Aí, gente, o senhor de 60 e poucos anos, ele correu 6 quilômetros em 28 minutos. Eu, assim, fiquei numa vergonha, e aí ele contando a história dele. Por isso que eu perguntei para vocês. Ele desenvolveu algumas doenças cardiovasculares, levou uma bronca da equipe médica, e ele, com 60 anos, passou a se alimentar diferente e fazer atividade física. Gente, ele ganhou de novinho, de 28 anos, de 20 anos lá, entendeu? Então, assim, realmente essa questão, a gente pode mudar esse processo de envelhecimento, né? Voltando nessa situação, existe essa base genética que eu quero conversar com vocês, que ela também é determinante, né? Algumas doenças, como neoplasias, como doenças cardiovasculares, elas têm determinantes genéticos mesmo, né? Então, o histórico familiar, ele é muito importante, tanto que ele, na verdade, essa base genética, ela já vem se manifestando, né, durante toda a vida da gente. Então, você, por exemplo, vai ter pacientes que com 45 anos vão ter infarto, você vai ter pacientes que com 50 anos vão começar a desenvolver genéticas de neoplasias, ou até mais cedo, né? Então, essa base genética também é importante, tá? Então, qual a diferença? Envelhecimento comum, envelhecimento bem-sucedido, existem as duas formas, então, né? O que seria o usual comum, né? Sedentarismo, causas psicossociais, um ambiente onde não tem uma saúde mental adequada, vão influenciar nesse envelhecimento não saudável, né? Nesse envelhecimento que, às vezes, envelhece primeiro a cabeça e depois o corpo vai envelhecendo por causa disso, né? E um envelhecimento bem-sucedido ou saudável, né, são fatores extrínsecos, né, são fatores de mudanças, né, que existem e que são de importância super relevante, né, e que às vezes parecem pequenos. Então, uma alimentação saudável, a realização de atividades físicas, né, para alguns idosos, gente, eles chegam a aposentar e continuam trabalhando, porque para eles aquilo é o motor, é a engrenagem deles continuarem ali, tá? Então, vamos a alguns conceitos, né? Senescência, senilidade, velhice, incapacidade, dependência, né? Tanto física quanto estruturada, quanto comportamental, né? Independência, autonomia, cronicidade e fragilidade. Então, esses conceitos todos, eles vão trazer para a gente alguns comportamentos específicos, né,
de alguns idosos, né? Então, a senescência, né? São as alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que acontecem em consequência do envelhecimento. Então, é a mitose mais devagar, são os radicais livres que vão envelhecendo as nossas células, é a mitocôndria com a respiração, com esse processo, né? É morfológico, é orgânico. É o fato de, por exemplo, você antigamente, clássico para as mulheres, emagrecia mais fácil. Quando vai passando a idade, tem mais essa dificuldade, né, de perca de peso. Então, o organismo da gente, ele passa a funcionar diferente. Senilidade, né, designa as modificações determinadas pelas afeições que frequentemente acontecem com os indivíduos idosos. Velhice é um caráter mais social, né? Que daí entra no contexto histórico de cada cultura, cada valor, cada costume. Hoje a gente tem um padrão, né, determinado para início do uso da palavra idoso, né? Que dá direitos a algumas coisas específicas, por exemplo, acompanhante, dá direito à aposentadoria e essas outras coisas. Então, é um caráter mais social. Tem gente que não se acha velho nunca, né? Sempre é novinho. Em relação à incapacidade, né? É uma limitação funcional, emocional ou cognitiva, né? Às vezes a pessoa tem até uma estrutura física adequada, mas dependendo da ligação emocional, da parte cognitiva, ela acaba se incapacitando, né? Ela não tem uma função social, né? Ela não leva uma vida sozinha. Ela precisa da ajuda dos outros para realizar as atividades cotidianas dela. A dependência, né? É um estado onde a pessoa, ela não faz nada da vida diária sem a outra pessoa, sem a ajuda, né? Então, ela acaba se tornando dependente. E quando a gente fala de dependente, não é apenas uma dependência física para poder fazer as atividades diárias. Às vezes, até uma dependência emocional. Fulana, vai tomar banho, fulana, já escovou os dentes, fulano, comeu, o que você tomou de café? Esse tipo de dependência também, tá? O indivíduo, ele confia no outro e ele vai acreditar naquilo que a pessoa conduzir ele, de forma a alcançar as necessidades que precisam ser supridas, né? E a independência é quando os idosinhos, eles fazem as coisas sozinhos, não querem ninguém, mora sozinho, faz tudo sozinho, não depende de ninguém, não quer ninguém por perto, são os idosos muito independentes, né? A autonomia é definida como tomar decisões pessoais, né, como a forma de viver. E aí a gente entra em algumas questões de direito jurídico, né? Até que ponto alguns idosos eles têm esse tipo de autonomia para tomada de decisão, né? E aí a gente entra em interdições, curatela, entre outras coisas que vão determinando esse processo de autonomia e de tomada de decisão ou não do idoso, tá? A fragilidade está relacionada principalmente à presença de doenças crônicas, né? Então, eles vão ter um processo de saúde diferencial, de doença diferenciada, né? Eles podem ter mais processos de internações, a recuperação deles vai ser mais lenta, né? E pode até gerar um quadro clínico que leve ao óbito mesmo, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Tá tranquilo? Está, prof. Beleza, vamos lá. E a senilidade, né? É o processo de envelhecimento, são doenças que provocam alterações estruturais e funcionais, tá? Acabam surgindo levando a uma doença. Vamos ser mais claros, por exemplo, eu posso ter uma dificuldade de locomoção, né? Porque são alterações estruturais e funcionais da minha estrutura óssea e da minha estrutura muscular, mas isso não me gerar um processo de doença. Agora, eu posso ter essa dificuldade e isso fazer com que surja uma doença. Por exemplo, osteoporose, entendeu? Eu tenho essa fragilidade, essa demanda do osso diferente, a porosidade do osso,
E aquela alteração de estrutura, de absorção de cálcio, entre outras coisas, levou a uma doença, tá? Então, é essa diferença, que pode vir a virar uma doença. Alterações do equilíbrio homeostático, né? Redução importante da reserva funcional, debilitações físicas, psíquicas, sociais, emocionais, e às vezes realmente fazendo com que o paciente se torne dependente, né? Então, na senescência, vão ter mudanças biológicas, né? Que vão diminuição da força muscular, potência, flexibilidade, diminuição da densidade óssea, que foi isso que eu falei para vocês, lentidão no processo de reação e julgamento, né? Déficit de memória, principalmente para aqueles idosos que têm a tendência ao mal de Alzheimer, tá? Diminuição da acuidade e dos sentidos, eles têm essa coisa de ouvir mais perto, né, por causa da diminuição de alguns sentidos, e diminuição do equilíbrio, tá? Idosos muito, muito independentes tendem a ter quedas, tá? Então, assim, eles não entendem alguns processos que acontecem com eles e evoluem para queda. E o problema do idoso, quando ele tem queda, se chama possibilidade de fratura de fêmur. Porque, alguém sabe por que a fratura de fêmur é tão, assim, relevante na situação do idoso? Mais alguém? No sentido, assim, de demorar muito a calcificação, já não ser mais a mesma, levar muito tempo, ele acaba ficando acamado, porque muitas vezes não consegue fazer essa calcificação. Isso, muito por aí, tá? O que acontece? Ele tem essa diminuição da calcificação, ele fica mais tempo acamado, e isso altera a questão emocional e psicológica, porque ele era independente. O processo de cicatrização não vai ser mesmo, os riscos de trombólicos, tanto embolismo pulmonar ou outras coisas, o AVE mesmo é muito maior, tá? Então, envelhecer mantendo algumas coisas esse difícil, né? A memória, essa atividade, essa afetividade em relação à família, em relação a todo esse processo é super importante, tá, gente? Então, vamos lá, gente. Além dessas questões emocionais, a forma do corpo vai começar a mudar também, né? A gente vai ter diminuição, né? Que o povo fala que depois que fica velho a gente diminui. Existem algumas pesquisas que comprovam que a estatura tem a diminuição de 1 centímetro por década a partir dos 40 anos, né? E realmente alguns idosos, eles realmente relatam que antes eles tinham uma altura e realmente eles acabam perdendo essa redução da estatura, né? Vai ter redução do arco dos pés, aumento da curvatura da coluna. Vocês podem ver que tem bastante idoso que ele tem esse processo de curvatura, né? Eles fazem uma alteração lombar, né? Aumenta ali. Alterações dos discos intervertebrais, principalmente em idosos que tiveram bastante atividades que demandavam o uso da coluna vertebral, que carregavam peso, né? Que comprometiam mais essas questões estruturais, né? Em questão aos ossos longos, não tem alteração, né, significativa. Aumento do diâmetro da caixa torácica e do crânio, aumento do pavilhão. Desculpa. Aumento do pavilhão auditivo e aumento do nariz. As cartilagens, elas continuam a ter, né, crescimento e tem esse aumento nos idosos também. Vamos lá. A pele. Atrofia em grau variável, com adelgamento difuso, secura e pregamento, né? Que fica com aquele papel mais de seda mais frágil, né? A pele fica mais frágil. Lembrem-se, a base para todo o processo de envelhecimento que eu uso muito, assim, na minha cabeça, é o processo fisiológico e da histologia, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma perca celular diária, né? As nossas células, elas
estão trabalhando de uma forma onde eu tenho uma reposição, se eu tenho todos os nutrientes, muito mais rápida. E quando a gente trabalha com idoso, ele não tem essa troca, essa perca. Então, às vezes, dependendo da genética e da idade, essa pele vai ficando extremamente sensível, tá? Às vezes, um pouco mais amarelada, perca da elasticidade no turgor. Então, quando você for fazer o teste lá do turgor, vocês vão ver muito claro que isso é diminuído, tá? A epiderme, né, reduz a espessura, o número de células, que nem eu também estou falando para vocês, podendo diminuir também o número de camadas do extrato espinhoso, né. Células da camada basal espinhosa com alterações de volume, forma e, por vezes, disposição desordenada. Redução do turnover celular. Vocês lembram de turnover? Não, prof. Ótimo. Não. Foi o Rodi que me respondeu? Rodinei? Isso. Depois você dá uma pesquisada e explica pra gente o que é esse turnover celular, um processo histológico, tá? Não foi Rodinei, não, hein? Tô brincando. Aumento no tempo para substituição do extrato córneo, portanto, aumento no tempo de reptilização. Essa reptilização, esse turnover celular que vocês vão pesquisar, é isso que eu falei para vocês, né? O processo de fazer de novo essa camada da epiderme e do processo, ele é muito maior, entendeu? Ele demora muito mais tempo para reptilizar. Então, consequentemente, essas alterações vão ocorrer, tá? Então, perca da função da barreira por redução dos lipídios do extrato córneo, né? Então, vai ter essa pele mais seca, mais opaca, mais descamativa, né? Menores traumas, mínimo, gente, já causa equimose, manchas vermelhas ou púrpuras. Alguns idosos, eles já têm essa alteração de púrpuras também, e essas manchas vermelhas automaticamente, e aí algumas patologias vão evidenciando isso também, e qualquer invasão da pele, qualquer lesão que você causar, isso vai aumentando, né? Manchas senis hiperpigmentadas, cores marrons, lisas, achatadas. Lembrando que em relação a isso a gente sempre tem que tomar cuidado para não confundir a questão da senilidade com algumas questões patológicas, tá? Por isso que quando a gente vai para assistência, a gente tem esse idoso, a gente utiliza alguns outros mecanismos para não lesionar a pele do paciente, né? Gente, esparadrapo idoso é a coisa mais torturante do mundo, entendeu? Então, assim, porque causa muita lesão na pele do paciente. Então, assim, quando a gente for funcionar idoso, dependendo do serviço que a gente trabalhar, tentar algumas outras alternativas para acesso venoso, para curativo, né? Para evitar essas lesões de pele. Lembrando que como a umidade, como todas as outras questões de pele vão alterar o idoso, a gente tem que ter muito cuidado também com outras situações que podem surgir, né? Com úlceras de pressões, vários termos aí, escalas, essas coisas, mas para não causar lesão no paciente, tá? Principalmente porque essa questão de lipídios pode ser reduzida, então eles não vão ter uma camada de proteção de absorção de mecanismos, então eles vão estar em contato nas protuberâncias ósseas, então isso facilita esse processo de lesão, tá? Derme, vai ter perda da elasticidade, né? Redução da espessura, pode ser com que atrofie também algumas camadas, né? Surgimento de rugas, né? Modificações das gorduras subcutâneas e perda da elasticidade. Por isso que alguns idosos já iniciam, né, o processo de suplementação de colágeno e outras coisas já para diminuir. Redução de glândulas sudoríparas e sebáceas, a pele fica mais seca e mais áspera, né? Então, sujeita a infecções e mais suscetíveis a mudanças de temperatura, então ela tem essa sensibilidade um pouco maior, né, em relação a isso. Então, às vezes, por isso que alguns idosos ficam com muito frio, essas outras coisas, tá? Redução do tecido subcutâneo, diminuição do fibroblasto e da vascularização. Como consequência, vai reduzir a elasticidade, diminuir o tugor da pele, enrugar, a pele fica mais frouxa, porque não tem aqueles componentes, né, da elastina e do colágeno, diminuição da sensibilidade,
fluxo sanguíneo diminuído e termorregulação também prejudicada, tá? Tudo bem até aí? Tudo certo, prof. Ótimo. Redução geral em todo o corpo, os pelos, né? Exceto narinas, sobrancelhas e orelhas, porque dependendo do idoso, isso é ao contrário, na verdade, né? Aumenta, né? O sexo feminino, surgimento de pelos no mento, no lábio superior, né? E por causa do hiperandrogenismo, né? Então, assim, você pode ver que tem algumas mulheres mais idosas que elas começam a desenvolver mesmo pelo, principalmente no mento, né? Perca da pigmentação dos pelos, cabelos brancos, né? Perde mesmo essa questão da pigmentação. Inativação das células do bulbo capilar, que pode causar queda de pelo e calvície. Os pelos do corpo são os primeiros a diminuir, em seguida os pubianos e os axilares, tá? Unhas, elas ficam mais frágeis, perca de brilho, surgimento de estriações, gente, muda tudo, né? Unhas dos pés podem ter alterações específicas, como opacificação, endurecimento, né? Até deformidade, anormalidades e anomalia. Oh, meu Deus, não vai ser a palavra. Vocês entenderam? Ortopédicas que vão ser agravando conforme a idade, principalmente por essa questão de costume mesmo do idoso. Às vezes ele usa um sapato mais apertado, às vezes ele tem alguma atividade que fez ele também forçar um pouco mais, ele já tem alguma alteração também, então vai mudando isso, tá? O grau de crescimento das unhas diminui progressivamente e se torna iguais aos outros, ambos os sexos. Se tornam iguais em ambos os sexos. Tudo bem? Eu tô falando muito rápido? Tá, Por mim tá ok, tá normal. Então, eu vou continuar. Temperatura corporal também vai estar alterada, né? Então, eles vão ter essa dificuldade de manter a temperatura corporal, principalmente por essa questão de perca de pelo, alterações da derme, da epiderme, né? De questões dessa reserva de gordura também da pele. Então, eles vão ter muita dificuldade em relação a isso, né? Então, às vezes, eles vão ter dificuldade em relação à sudorese, porque as glândulas sudoríparas vão diminuir, e vocês sabem que a sudorese é um dos mecanismos para a regulação térmica, né, de todos nós. Então, eles vão ter essa dificuldade, eles vão ter mais frio, alguns outros vão ter muito mais calor, né, dependendo da fase que se encontram, e eles também têm uma resposta pirogênica muito mais aumentada, tá? Alterações hídricas. Redução de reflexos de sede, de fome, redução da água corporal total, perca de água intracelular, né? A própria célula vai ter uma composição diferente. Importância principalmente disso tudo para a gente saber em questão de administração de drogas hidro e lipossolúveis, né? Porque se eles têm um líquido mais diminuído, todas as drogas e os líquidos que utilizam o meio de hidrólise, né, dessa quebra, né, através da água, eles vão ter retardo no organismo do idoso, tá? Alterações de músculos, ossos e articulações. A alteração aparece mais rapidamente, todos os músculos, em especial dos troncos e das extremidades do tronco, que justifica, às vezes, muito essa postura, né, do idoso, se atrofiam com o tempo e levam à deterioração do tônus muscular. Gente, lembrando que isso é uma questão fisiológica, tá? Logicamente que aqueles idosos que eles fazem atividade, que eles têm uma estrutura diferente, o tônus, a potência, a força e a agilidade vão ser diferentes, porque eles estão fazendo estímulos naquela situação para que os músculos deles se mantenham num padrão, mas eles também vão ser alterados, mas é diferente de uma pessoa que não faz nada, tá?
o peso dos músculos diminui pela metade entre os 30 e 70 anos, né? O envelhecimento muscular é resultado da atrofia das fibras musculares e do aumento do tecido entre o interior dos músculos. Então, lembrem-se de uma coisa, a gente tem um peso corporal que é baseado em gordura e em músculo, né? Então, se o músculo ele vai ocupar menos espaço, ele vai dar mais espaço para gordura. Então, dependendo do idoso, ele vai ter muito mais teor de gordura do que de músculo. Se emagrece muito e não estimula esse músculo, é que nem a gente também. Só que ele já tem uma diminuição de potência, de tônus, de tudo. Então, a gente sempre tem que cuidar com isso, tá? E baseando-se também que a maioria da classe idosa tem problemas, né, de hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, então eles já têm essa alteração deles, né. As articulações sofrem alterações, os ligamentos vão se calcificando, né, e as articulações se tornam menores devido à erosão de superfícies articulares, né, as articulações elas vão se deteriorando conforme as movimentações, conforme o tempo, né. Mesmo que por fora pareça normal, a reabsorção do cálcio sofre um desequilíbrio e o tecido ósseo também vai se tornar mais poroso, né, que é a densidade óssea, e isso está ligado principalmente à osteoporose, tá? Então, o cálcio, ele vai ser diminuído, e aqueles pacientes que já têm um processo de diminuição vão desenvolver muito mais esse processo de osteoporose. Ocorre o aumento da reabsorção óssea dos maxilares e da mandíbula, acentua-se com as quedas dos dentes, reduz-se a distância entre queixo e nariz, e os dentes migram para trás, tem um processo de retração, né? E vai mudando também a fisionomia da pessoa, quando ele vai ficando idoso. A alteração de altura, que eu já falei, isso principalmente pelos espaços intervertebrais, né? E aí eles fazem esse processo de cifose, né? Essa curvatura, né? E principalmente nas mulheres, os seios também, tudo que sobe um dia desce, né? Meninas. Alterações do sistema nervoso, tá? Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem que lembrar que conforme a estimulação que a gente dá, vai mudar esse processo de deterioração, tá? Então, a capacidade... A gente tem uma coisa no nosso cérebro, que eu não sei se vocês se lembram, que a gente chama de neuroplastia, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar para tentar compensar alguma estrutura comprometida naquele local. Então, eles são extremamente os neurônios especializados e estáveis estruturalmente, né? Eles não têm uma capacidade de se multiplicar e de se reproduzir, né? Eles utilizam novos mecanismos para poder fazer esse processo diferente. Lembra de uma coisa que eu sempre falo quando eu dou anatomia, fisiologia, alguma coisa assim, ou doenças mentais. Se o Tico morreu, o Teco vai ficar sozinho, tá? Não vai existir uma outra célula para substituir. Então, se um neurônio morreu, o outro vai ficar sozinho no processo de sinapse. O que pode acontecer é o cérebro encontrar outro caminho, outro Tico, outro Teco, para poder fazer esse caminho. Mas esse aqui que morreu, não volta mais, tá? Então, vai ter atrofia cerebral, né? Então, o tecido cerebral, ele vai regredir, tá? E algumas doenças mais específicas da senilidade e da senescência, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, outras alterações também vão acontecer, tá? Vai aumentar os sulcos entre os dendritos e os giros. Vocês podem ver que o cérebro da pessoa idosa, ela é mais parecida com uma folha de alface do que de uma pessoa adulta, né? Os espaços entre os sulcos são maiores, tá? Aumento dos ventrículos cerebrais, e isso é muito importante a gente saber, que no idoso esse ventrículo é aumentado, porque quando a gente olha uma tomografia, se o ventrículo está aumentado ou diminuído, isso quer dizer alguma patologia dependendo da idade. E no idoso, ele já tende a ser mais aumentado, tá? Então, assim, tem essas alterações. Fica mais ondulado, quando você faz a ressonância, a tomografia, você vai ver que
bordas, elas vão ser mais onduladas, né, que esses sulcos entre eles, e também os ventrículos vão ser um pouco mais aumentados, tá? E se for alguma patologia, isso vai estar muito mais evidenciado. Então, assim, por exemplo, o mal de Alzheimer, você vê, principalmente na parte de baixo, da onde ocorre alguns estímulos, fica muito regredido, tá, gente? É uma discrepância muito grande em relação ao cérebro de um idoso normal, tá? Vai reduzir o volume encefálico, vai ter mais riscos de hemorragias subdurais e traumas encefálicos, diretos ou indiretos. Então, por eles ter essa redução, né, do tecido e do volume encefálico, qualquer batida pode ser que proporcione um acúmulo maior de líquidos naquela situação. Então, por isso que eles, quando sofrem um AVE, ou alguma hemorrágico, ou algum trauma cerebral, também pode ser aumento de líquido mesmo, eles têm uma demora muito maior e, às vezes, um acúmulo maior, tá? Vão ter um aumento de depósito de pigmento de desgastes e placa senis também, tá? Então, vão ter redução de neurônios e retração do corpo celular dos grandes neurônios. Então, os neurônios vão encolher. A memória, consequentemente, né, vai ter uma alteração. Isso também, gente, vai depender do estímulo, né, e das alterações que o hipocampo vai ter nos processos de área de aprendizagem, né. Por isso que aquela imagem que eu coloquei para vocês do xadrez, jogo da memória, xadrez, tudo isso é muito importante. E as pessoas que têm um estímulo já em relação e uma propensão ao mal de Alzheimer, tem que fazer acompanhamento para quanto antes, melhor, tá? A gente tratar essa patologia. Logicamente que a gente chega a uma idade e começa a esquecer as coisas, né? Mas existe uma coisa normal de esquecimento e uma coisa patológica, tá? Tudo bem? Tudo certo, prof. Cadê vocês? Todo mundo vivo? Sim, tudo ok. Sim, prof. Então tá bom. Tranquilo, prof. Vamos lá. Deixa eu ver quantos são. Tá quase na metade. Então, a gente vai precisar, né, prestar muita atenção em relação a essa parte de queixas. Por quê? Pode ser um esquecimento senil benigno ou fisiológico, ou pode ser essas questões de patologia mesmo, tá? Então, quadros de demência de senilidade, delírio, quadros depressivos, deficiência de vitamina B12, vitamina tal, proteína tau, alterações que vão significar doenças como mal de Alzheimer e mal de Parkinson, entre outras coisas, tá? Esses três aqui, gente, B12, ácido fólico e tiamina, estão diretamente ligados principalmente ao mal de Parkinson e ao mal de Alzheimer, tá? Então, sempre prestar bastante atenção. E também tem a doença de Pick também, que ocorre uma degradação de algumas células do lóbulo frontal, tá? Eles também vão ter uma diferenciação em relação ao sono, né? Vão ter maior fragmentação ou latência prolongada, redução de algumas partes e estágios, né? Do modo REM, que é aquele que apaga mesmo, se a gente dorme, que chega ronca, baba, todas essas coisas, né? Então, se eles vão ter esses processos de sono diferenciado, mas, ao mesmo tempo, o sono deles também vai ser um pouco mais superficial. Geralmente, gente, o que causa mais insônia no idoso, né? Questões ambientais, depressão, o delírio. O delírio, gente, ele é uma patologia que eu acho que vocês já viram em saúde mental específica, tá? Não é de delirar, é o delírio, tá? Demências, apneia, dor crônica, DPOC, insuficiência cardíaca congestiva, noctúria, drogas, distúrbios diespépticos, às vezes eles vão ter essa situação intestinal também que pode causar incômodo, né? E distúrbios do ritmo cardíaco. Vamos lá. Do sistema respiratório, né?
eles vão ter mais capacidade de reter, né, muco, então as glândulas, elas vão reter mais, que levam à diminuição. Quanto mais muco tem nos alvéolos pulmonares, nos troncos, nos bronquíolos, menor é o processo de absorção. Lembrando que o processo de hematose, ele ocorre entre os capilares, né, dos alvéolos pulmonares, então eles precisam desse contato do tecido do alvéolo pulmonar do capilar para fazer o processo de hematose. Então, quando tem alguma coisa atrapalhando, que seriam esses mucos, diminui esse processo. Então, eles vão ter maior dificuldade. Por causa da diminuição também de líquidos, que eu falei lá atrás, eles vão ter mais dificuldade na fluidificação dessa secreção, consequentemente, mais dificuldade no processo de expectoração, tá? E quanto mais aquela secreção fica ali, maior a possibilidade de desenvolver um processo infeccioso, né? Mais comidinha para bactéria, para o vírus, para outras coisas vão ter ali. Então, geralmente, por isso que alguns idosos desenvolvem pneumonia com mais facilidade, tá? Consequentemente, vão ter diminuição da capacidade pulmonar. Se a gente tem alteração nas musculaturas torácicas, consequentemente, a gente vai ter diminuição nos movimentos e na complacência pulmonar, né? Então, a gente vai ter alterações, e essa elasticidade também vai estar diferenciada, e diminuição da capacidade vital do pulmão, tá? E dos alvéolos também. Essa complacência que eu já falei para vocês, a capacidade respiratória, as cartilagens e os espaços intercostais também vão estar mais calcificados, então vai ter todo um processo diferente. E aí, lembrando também de DPOC e algumas doenças respiratórias, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, isso até em adulto também. O seu pulmão, quando ele tem alguma alteração, ele está acostumado a trabalhar com uma quantidade de porcentagem de O2, que é lá a saturação. Às vezes, quando você coloca muito mais, isso pode causar problema. Então, assim, por isso que é importante a anamnese, exame físico e consulta de enfermagem, tá? Para a gente poder ter bastante noção sobre o que acontece e como a gente vai dar conduta em relação a algumas coisas, tá? Enfraquecimento dos músculos intercostais e diafragmáticos também. Os cílios também vão ter diminuição dos movimentos, por isso que a secreção também fica ali mais acumulada. E o coração? Vai ter um alargamento, espessamento e calcificação das válvulas, que são as válvulas que vão tanto de átrio direito quanto para o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, quanto que vão para o sistema pulmonar e para o sistema circulatório também, tanto das coronárias. Então, eles vão ficar mais calcificados. Por isso que alguns idosos precisam até trocar algumas válvulas, né? Existem procedimentos para isso. A musculatura também vai ter uma redução, né, do coração. O débito cardíaco pode diminuir em até 50%, e elas ficam mais proeminentes nas cabeça, no pescoço e nas extremidades, tá? A aorta, ela fica também mais dilatada e mais alongada. Há uma resistência periférica muito maior, né? Consequentemente, se tem uma maior resistência periférica em relação ao fluxo de sangue, por isso que alguns idosos, eles vão desenvolvendo também nesse processo a hipertensão, porque a resistência fica maior também. Existem outros fatores, obviamente que sim, mas esse é um deles, tá? Pode aumentar para compensar essa redução de débito cardíaco. Aumenta por causa da redução, já tem uma resistência periférica aumentada, então, consequentemente, pode ocorrer hipertensão, tá? Para idoso, gente, o sistema cardiovascular é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade, tá? Vai ter um aumento de depósito de cálcios e lipídios nas artérias, principalmente nas artérias coronarianas, né? E, consequentemente, causar um infarto quando a gente faz a placa de ateroma com lipídios, com cálcio, e conforme o tempo vai ficando mais, e questões genéticas, fica mais dura essa placa e vai entupindo as artérias. Lembrando que a artéria é o que irriga o músculo cardíaco. Parou a irrigação, o músculo não tem comida, não bate. Então, consequentemente, o paciente pode desenvolver morbidade ou mortalidade, e se não for tratado, vai a óbito. Resposta lenta ao estresse, tá?
Alterações fisiológicas e anatômicas no sistema cardiovascular, né? As células do miocárdio não aumentam após o desenvolvimento neonatal, vão ter alterações bioquímicas e anatômicas com envelhecimento, mas, consequentemente, está relacionado também às questões do estilo de vida, né? A genética, o estilo de vida, tudo isso vai influenciar nessas doenças cardiovasculares. Oi? Professora, um dia eu ouvi um cardiologista falando que a maior incidência como fala assim, de morte por problemas cardíacos é pela madrugada nos idosos. Por quê? Porque ocorre uma alteração de enzimas cardíacas, isso também é em algumas pessoas também, tá? A gente tem uma troca de alteração de enzimas cardíacas durante o nosso sono e a liberação de alguns componentes, o que facilita esse processo, tá? Tanto de liberação de placa, quanto essa parte de realmente desenvolver algumas patologias que vão a óbito, tá? E principalmente porque a maioria deles, assim, se cuidam delimitado dentro daquilo que pode, né? Mas não vão um pouco mais a fundo. Então, já tem essas consequências preliminares também, tá? O miocárdio, né? Vai ter um depósito intracelular maior, degeneração muscular, né? Aumento da resistência vascular periférica, como eu já falei, e isso pode também causar hipertrofia. Vamos ter alterações valvares, principalmente na válvula aórtica, que nem eu já falei para vocês. Questões de aterosclerose, aumento de colágeno, atrofia e principalmente deposição de cálcio, tá? Perca do tecido, aumento do colágeno, depósito de lipídios e tortuosidade dos vasos também pode acontecer e esse processo de calcificação. Alterações funcionais vão estar ligadas à limitação de performance durante a atividade física, então se ele já tinha essa limitação e aí ele não desenvolveu isso, uma atividade, ele vai continuar tendo isso. Essa questão de redução do débito cardíaco, tanto ao repouso quanto ao esforço, e redução da frequência cardíaca. E eles têm também maior risco de hipotensão ortostática, que é aquela hipotensão devido à postura, a você acostumar à parte ortostática, tá? A hipotensão ortostática, como ele já tem aumentado, né, em relação a essa parte de idoso, faz com que os idosos caiam, tenham quedas, tenham complicações, né, e tenham algumas pioras no quadro dele, né? Então, ele já tem essas questões também de pressão, já tem outras questões de sedativos, antidepressivos, vasodilatadores, ele já tem as questões hídricas diminuídas, já tem uma desnutrição, porque a absorção do intestino delgado não é da mesma forma. Então, por isso que alguns pacientes vão precisar continuar fazendo essa suplementação, né? E não tiver o descondicionamento físico, essas atividades inadequadas, vai aumentar, tá bom? Anatômicas respiratórias, a gente já viu um pouco, né? Então, redução de elasticidade, enrijecimento da parede, redução da potência motor e muscular, redução, né, de aproximadamente 25% e tratamento dos bronquíolos. A importância dessa parte fisioterápica, tanto para a parte respiratória quanto para a cardiovascular, né, é a gente desenvolver a atividade física, né, de uma forma adequada e dando um suporte, porque ele já tem essa parte, é aquilo que eu acabei de falar, ele já tem a parte respiratória e cardíaca diferente. Se a gente força muito e não está preparado para isso, a gente causa outras gravidades no paciente, tá? Então, a caminhada de idoso no postinho de manhã, avalia todo mundo, verifica com a equipe médica se está liberado para poder fazer isso também, tá? Às vezes, eles podem também ter um pouco de taquipneia, para compensar essa parte respiratória. Sistema digestório, né? Como tudo no corpo vai continuar envelhecendo, nós vamos ter alterações na mucosa, na língua, nos dentes, principalmente com a perca dos dentes, né? Que vai variar muito por fatores genéticos, hábitos, ocupações, dieta, né? E composição dos dentes também.
Tem gente que já começa a perder muito cedo e já faz uso de prótese e outras coisas muito cedo, tá? Redução da massa muscular pode comprometer a mastigação, a deglutição, redução do paladar, né? Estomatites, porque eles às vezes não têm essa capacidade de deglutir, de mastigação, e vai acumulando alguns resíduos ali de alimentação, por isso que é sempre bom a gente orientar em uma escovação adequada, né? Vão ter disfasia orofaríngeas, né? Vão ter dificuldade de deglutição, porque é uma musculatura também, né? Então, eles, assim como os nossos outros músculos, eles também vão tendo percas, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com broncoaspiração, né? E outras alterações também que eles vão ter do sistema nervoso central, que consequentemente vão influenciar nesse processo de estímulos e outras coisas. Doenças endócrinas, né, que também diabetes e hipotireoidismo, e medicações que também podem alterar as questões alimentares e alterações dos esfíncteres. Gente, se até a válvula do coração muda, imagina os outros esfíncteres, tá? Eles vão ter uma diminuição na redução do esvaziamento gástrico, vão ter prejuízos, né, em relação a... Porque como ele esvazia um pouco mais devagar, o ácido da parte digestória fica mais tempo ali, né? Redução de secreção de pepsina, que é uma enzima que ajuda nesse processo de degradação. Consequentemente, se o alimento ele não é degradado de uma forma correta, ele não vai ser absorvido. E também tem muita colonização de H. pylori, que é a bactéria do estômago. O pâncreas também vão ter alterações, né? E todas essas reduções de secreção, principalmente de enzimas, vão alterar a questão da absorção do alimento, tá? Alterações no intestino delgado, né, que a microvilosidade da mucosa também vai reduzir a altura, consequentemente o processo de absorção de tecidos. Eu não sei como se vocês tiveram bastante contato com essa parte de absorção de alimentos, mas eles passam por camadas na parte do intestino para poder cair na corrente sanguínea, ser metabolizado e tudo. Então, quando a gente tem essa diminuição de espaço para esse metabolismo, tem a diminuição já das enzimas que fazem essa pré-digestão, essa quebra de alguns, então, consequentemente, eles vão ter alteração, tá? No colo, vai ter atrofia de mucosa, por isso que muitos idosos, gente, assim, vocês ficariam até espantados com a quantidade de idosos que tem doenças do colo, obstrução, tá? E outras coisas. Então, assim, eles vão ter bastante alterações nessa parte, e sempre precisa estar cuidando. Alterações do reto do ano, né? Também vão ter redução da força muscular, do esfíncter anal, né, da elasticidade, da sensibilidade também, então por isso que muitas vezes eles vão fazer, vão evacuar, assim, algumas vezes eles podem urinar sem eles perceberem, né, e vão ter alterações, tá bom? Principalmente nessa questão, assim, de controle de esfíncter. Alterações hepáticas, né, o fígado também vai estar alterado, e, consequentemente, se você não absorve para você metabolizar nos hepatócitos, o fluxo sanguíneo vai estar alterado por questões cardiovasculares. Então, vai ter uma diferenciação e alteração no metabolismo também de drogas e tudo que foi de primeira passagem. A vesícula, conforme avança a idade, vai ter um aumento de cálculos, né, de depósitos, e também a sensibilidade para liberar as enzimas da vesícula também vai diminuir. Meu Deus. Alterações fisiológicas do aparelho geniturinário, né? Vai ter uma perca do peso, os glomérulos também vão se diminuir, que é onde ocorre realmente a filtragem, né, do sangue ali nos glomérulos, na filtração glomerular, e pode ter esclerose, que é esse enrijecimento de alguns vasos renais também. A gente tem alguns procedimentos que a gente faz, né, também nos vasos renais, nas artérias, nas veias, para poder auxiliar conforme vai envelhecendo. Isso também vai depender muito da capacidade do organismo do paciente de se recuperar e de realmente ser submetido a esse tipo de procedimento, né? Evitar drogas nefrotóxicas, porque como ele já vai ter a capacidade de glomerular
diminuída, a filtragem não vai ser adequada. Então, as toxicidades vão continuar na corrente sanguínea e, consequentemente, fazer mal, tá? Vão ter alterações uretrais, aumento de volume residual, né? Redução na capacidade de armazenar a urina, né? Consequentemente, vão ter maiores riscos, né? De infecção urinária, riscos de incontinência, né? E também na questão do homem, o que acontece? A próstata, independente dela desenvolver neoplasia ou não, ela vai crescendo e causando uma hipertrofia. Anatomicamente, a próstata aqui e o ureter passam entre a próstata, tá? Então, se ela cresce, ela vai apertar aquele canal, né, ali. Então, esse aperto do canal pode fazer com que o homem tenha muita incontinência urinária, né? E, consequentemente, por essa incontinência e por outras situações, aumenta também o risco de infecções, tá? Mulher pode ter atrofia uretral, né? Risco de hematúria e de infecção urinária também. Alterações sexuais, tá? Maior tempo para atingir a ereção completa, maior necessidade de estimulação, vai ter um retardo da ejaculação, também essa questão da próstata influencia muito no homem, tá? Maior dificuldade para manter, né, durante a ereção, redução de libido e redução da frequência sexual. Isso é a maioria, não é regra, tá? Aspectos clínicos, né? Vai ter a aterosclerose, que é a principal, assim, doença cardiovascular, né, de ter nos idosos, redução dos tecidos dos corpos cavernosos, neuropatias periféricas, diabetes, principalmente, e pode desenvolver também alcoolismo, outras coisas, hipertensão arterial sistêmica, cirurgias pélvicas, principalmente cirurgia de próstata, tá? Alguns urologistas, eles preferem já retirar, porque assim, tem duas formas da gente fazer esse procedimento, né? Ou a gente deixa a próstata e só arranca o conteúdo, né? Que fica só a capinha da próstata, ou a gente arranca a próstata inteira e conecta de novo até na bexiga. Então, depende da condição clínica do paciente, das questões genéticas do paciente, ele vai decidir se ele vai tirar só o conteúdo ou se ele vai retirar a próstata inteira. Então, assim, essas cirurgias pélvicas realmente acontecem no homem, tá? Se for só tirar por dentro, não é tão invasivo. Agora, se realmente precisar tirar toda a próstata, é um pouco mais invasivo o procedimento, tá? Depressão, déficits cognitivos, distúrbios emocionais, comorbidades e drogas. Nas mulheres, vai ter uma diminuição da lubrificação, porque as células vão estar, né, diminuídas, redução do libido, atrofia, por isso que às vezes ela pode sentir muito dor, desconforto, né, durante a relação, e redução da frequência também. Nós vamos ter alterações hormonais, né, que já começam até mais cedo, antes do que se considera idoso, né, pode precisar de lubrificação artificial, comorbidades, limitação, né, e principalmente aspectos psicológicos que podem alterar nesse processo. Farmacologia, a gente vai lembrar que a farmacocinética e a farmacodinâmica é muito mais diferente, principalmente por causa das alterações, né, metabólicas do idoso, né, que vão alterar ter interferência tanto nas questões de absorção, tá, quanto nas questões de eliminação também. Lembrando, principalmente das medicações que causam toxicidade no rim, tá? Interferências nos processos de absorção, né? Pode causar edema intestinal, doenças agudas, né? Enterite, síndrome de má absorção, né? Consequentemente, se tem má absorção, eles não vão ter o organismo deles suprindo com as necessidades que precisam, né? Redução da massa muscular, aumento de tecido adiposo, porque eu vou ter muito mais espaço para o meu tecido adiposo que para o meu músculo, e, consequentemente, essas absorções de necessidade são muito mais difíceis, às vezes, do que a gordura, né? Redução da albumina sérica, lembrando que a albumina também influencia muito na questão renal. Gente, cuidado com o rim de idoso, tá?
interferência no metabolismo, né? Redução da função hepática e da renal, que eu já falei. Interferência nas excreções também, por causa da diminuição da filtração glomerular. Creatinina também não vai ser um determinante em relação a essa avaliação, tá? Então, a gente tem que avaliar outras questões, porque também a creatinina diminuída está relacionada à questão de redução de massa muscular, tá? Principais patologias que vão influenciar nesse processo de farmacocinética: desnutrição, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal e hepática e infecções. Cuidar bastante em relação a essa parte de medicações, por isso que a gente sempre fala que a gente precisa saber quais as medicações, como que é que o paciente usa para poder evitar e para poder avaliar, tá bom? E cuidar muito com a questão limítrofe, tanto de dose terapêutica quanto de dose tóxica. Há alguma dúvida? Além de todas, porque eu falei um monte. Gente, vocês não vão falar, não? Nenhuma dúvida não, professora, tá tranquilo. Tá. Beleza. Também não, ok. Gente, esses processos de alterações fisiológicas do idoso, a gente pensa muito em questão, por isso que eu falo que anatomia e fisiologia, elas são a base para a profissão da saúde, porque elas vão explicar e a gente vai entender. Por que realmente essas células vão começar a ser mais devagar? Porque o que está acontecendo dentro da célula? A gente começa lá na base para a gente poder entender todo esse processo, né? E aí as questões genéticas são marcantes, porque elas vão determinar se isso vai acontecer em mais força ou não. Então, a gente precisa sempre estar avaliando isso também, tá? Posso fazer perguntas? Tá todo mundo suave na nave, então? Professor, eu tenho uma pergunta. Fala, Rafa. A prática de exercício físico, Hum. ele retarda ou ele evita o aparecimento de doenças, por exemplo, no sistema nervoso e cardiovascular? Depende. Depende de como era a vida antes e quando ele iniciou esse processo de atividade física, né? Se ele tem uma patologia já pré-estabelecida, Rafa, ele vai auxiliar no processo dessa patologia e melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, se ele já tem essa atividade física como padrão desde antes do processo de envelhecimento, ele pode até evitar o desenvolvimento de algumas patologias, se não for de causa genética, tá? Oi. Obrigada. Obrigada, Vivi. Ô, professora, através do estilo de vida, algumas doenças crônicas podem ser curadas, né? Elas podem deixar de existir. Depende da doença, viu? Dependendo da doença, ela pode ser melhorada, mas não curada. A cura, ela pode ter reincidivo. Então, assim, até mesmo se vocês forem hoje ler a base, por exemplo, de neoplasias, não fala que a gente cura, a gente tem um processo de remissão. Às vezes regride, mas dependendo de como for anatomia e outras coisas, pode voltar, tá? Então, a gente tem que cuidar muito, assim, quando a gente fala para paciente, de cura, entendeu? Porque pode acontecer o processo de ressurgir. E principalmente com algumas doenças crônicas, porque elas tendem a diminuir naquele momento, mas qualquer deslize do paciente, ela volta. Então, assim, eu não gosto muito dessa palavra, assim, cura, entendeu? Total. Pode ser que exista, sim. Já vi casos que realmente nunca mais apareceram.
Mas nós, como profissionais da saúde, nós temos que entender, quando a gente fala isso, ainda mais para o idoso, ele cria uma expectativa em cima disso. Então, a gente tem que cuidar um pouco com essa palavra. Traz qualidade de vida, traz melhora da patologia crônica, mas, por exemplo, diabetes, né? Dependendo do que você fala ao paciente, quando ele acha que está curado, por exemplo, assim, ele vai entender que ele pode comer o que ele quiser e já vai mudar isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra, principalmente para idoso e para doenças crônicas. Entendi. Né? Né, Então, porque é que eu acompanhei uma pessoa que ela mudou totalmente de estilo de vida, né? Ela tinha pressão alta, colesterol, diabetes. Só que a diabetes dela era aquela que tem, como fala, remissão, né? Que pode voltar ao normal o corpo, vamos dizer assim. uhum. E aí ela adotou, né, um estilo de vida saudável, né? Tipo, ela não come mais muita coisa cozida, não come carne. Ela fez uma mudança total, faz exercício físico. Aí, então, quando ela foi no médico, acho que foi mês passado, o médico falou para ela assim: nossa, seu organismo está igual de uma criança, voltou a funcionar normalmente, melhor. Então, assim, aí ela pegou e falou para mim, o médico falou para ela que ela teria curado essa doença, já tinha curado, né? Aí eu falei para ela tomar cuidado, manter os mesmos cuidados sempre, porque a doença finge que cura, mas pode estar retornando. Aí eu conversando com ela, e por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora. Porque o geriatra, né, que fala, né, que cuida de idoso, falou para ela que ela tinha sido curada. Mas se ela parar com isso, vai voltar. Então, é um cuidado que tem que ter, entendeu? Porque é um processo. Ainda mais, assim, em organismo de idoso, né? Tem que cuidar. Mais algum questionamento, gente? Prof, em relação à morte dos menores, tem algum tratamento que pode ajudar a diminuir esse processo? Tem, né? Essa atividade, né, de estimulação. Vou ler a pergunta, não sei se todo mundo leu. Em relação à morte dos neurônios, tem algum tratamento que pode retornar ou diminuir esse processo? Você consegue retardar e diminuir, tá? Com essas atividades desenvolvidas e também com alguns suplementos específicos. Lembram que eu falei de vitamina B12, algumas coisas específicas? E algumas proteínas, elas são muito específicas dos neurônios, entendeu? Para poder dar alimentação estrutural também, além de alimentação de glicose, essas coisas, para eles manterem a atividade, tanto química quanto elétrica. Então, a gente pode auxiliar o sistema nervoso a isso, né? Até uma perca neural menor, tá? Então, com suplementação e atividade cerebral estimulada, tá? E quando eu falo em atividade cerebral estimulada, não é você ficar 24 horas ligado no Turu 330, tá? É você ter uma qualidade de saúde mental e estímulos adequados, tá? A gente não tem esse costume, mas dependendo a partir de uma idade, a gente tem que ter acompanhamentos específicos, né? Cabeça, coração, parte abdominal, mulher, parte ginecológica, homem, urologista, né? A gente, fisioterapeuta, a gente tem que ter esse tipo de acompanhamento, porque são partes muito específicas, então são tratamentos muito específicos, né? Principalmente cérebro, gente. Ajudam muito, Rodney, as cruzadinhas ajudam, Sudoku, não sei se vocês já viram, que é um joguinho de números de complementação, ajuda, jogo da memória, xadrez, tudo que estimule o raciocínio. Lembrem de Einstein. Einstein foi o cara que mais utilizou o cérebro. Nós temos uma parte funcional que chega a 5% de raciocínio. Eu não sei se vocês já assistiram, tem até um filme de uma mulher que usou toda a parte dela, que ela conseguia desfazer as coisas com pensamentos, essas coisas. Sim, coisa de cinema mesmo, mas a gente tem uma capacidade de desenvolvimento cerebral muito grande, só que a gente não estimula. Então, assim, literalmente, gente, não existe pessoa burra, tá? Existe estímulo. Então, quanto mais você estimula seu cérebro, quanto mais você estuda, mais o seu cérebro vai absorver, tá? Então, é uma questão, assim, realmente da gente estimular, tá? E estimular de uma forma saudável. Lembre, não é no 330, é uma forma saudável, tá? Então, assim, se vocês pegarem um idoso
que teve uma atividade cerebral saudável e estimulada de um idoso que teve uma atividade cerebral estimulada de forma tóxica, o que seria uma forma tóxica? Muita preocupação, muito estresse, uma vida desregrada mentalmente também são diferentes, tá? Então, assim, essa questão de estímulo é de uma forma saudável, tá? Mais alguma dúvida, gente? Certo, então? Todo mundo vai tirar 1000 na prova? Que silêncio. Gente, então eu vou deixar ela gravada lá na plataforma. Vou lançar uma atividade para vocês, tá bom? Fazerem nas férias. E qualquer dúvida vocês podem perguntar tanto no meu pessoal quanto lá no grupo. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição e que eu sou bem de boa em relação a esse tipo de questionamento que vocês tiverem, tá bom? E aí nós ficamos combinados. Amanhã de manhã a gente vai repor a aula de hoje à tarde e a de amanhã também, tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, só uma dúvida sobre os artigos que a senhora mandou. É para a aula de amanhã? Não, é para leitura complementar da aula de hoje. Tá bom, então. Tá bom? Eu sempre deixo artigo e vídeo para complementar a aula, tá? Quem tiver interesse, tá? Tranquilo. Beleza, então. Gente, uma boa quinta-feira para vocês. Amanhã eu dou bom final de semana e boas férias. Até amanhã ainda não é férias. Tá bom? Vai ter chamada, professora? Aquele link lá pra gente preencher? Eu já tirei uma foto de quem estava na aula. Ah, tá, beleza. Tá bom? Mas Bem... né? Porque o link tá fazendo. Tá bom? Então tá, gente. Tenha um ótimo dia, professor. Um bom trabalho para a senhora. Vai ser corrido, mas vai ser bom. Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, prof. Até amanhã. Tenha um bom dia. Vão estudar, tá bom? Hoje à tarde fazer o trabalho. Não vou ficar fazendo nada em casa, tá? Ok. Tchau. Juízo.